Olá, prezados ouvintes, amigos, internautas. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, sempre, como eu costumo dizer, muito embora longe, distante do nosso corpo físico, materialmente falando, mas muito próximo em espírito, pois estamos ligados a Deus, a Jesus, a Santa Rosa, também ligados nos mesmos ideais, na mesma meta, que é alcançarmos o reino dos céus. Prezados e amados ouvintes, hoje eu quero meditar com os irmãos num assunto muito interessante. Nós, vivendo aqui nesta terra, vivendo aqui neste mundo, a nossa estadia, a nossa passagem aqui por este mundo, irmãos, é semelhante a uma escola, onde nós estamos em constantes aprendizado. E nós sempre observamos que existem aqueles que sobressaem, aqueles que aprendem com mais facilidade, outros que são mais vagarosos, mas enfim, a realidade é que todos nós estamos numa escola de Deus, principalmente nós, povo apostólico, que temos magníficos ensinamentos da Santa Rosa, do nosso Santo Irmão Aldo, ensinamentos que nutrem o nosso espírito, a nossa fé, de sabedoria, de entendimento. Irmãos, e diante deste acontecimento, ou seja, deste constante aprendizado, o qual nós atravessamos aqui na face da terra, nós também somos constantemente testados, nós somos constantemente provados por nosso Deus, ou seja, nós somos então levados a colocar em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos ouvido da Santa Rosa e do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, um exemplo: muitas vezes nós ouvimos falar do amor ao próximo. Irmãos, isso é uma lição muito maravilhosa, uma lição de vida para nós. Quando nós aprendemos, quando nós ouvimos falar do amor ao próximo. Irmãos, e às vezes nós somos testados, às vezes nós somos provados diante de Deus. E o que acontece? Como eu disse há pouco, existem aqueles que aprendem com facilidade. E ao serem testados diante de uma situação, por exemplo, de uma pessoa necessitada, uma pessoa que precisa de um amparo, ou até mesmo de um consolo, de uma palavra amiga, então aquele que aprende com facilidade está pronto para colocar em prática aquilo que ele aprendeu, o amor ao próximo. Irmãos, e por outro lado existem aqueles que, como eu disse, às vezes não dão muita atenção aos ensinamentos, às vezes não valorizam muito as lições, e quando se deparam então com uma pessoa que às vezes está necessitando, como eu disse, precisando de um amparo, precisando até mesmo de um apoio material ou de um consolo, de uma palavra amiga, então essa pessoa não sabe como agir e deixa então a desejar. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos falar, nós aprendemos nesta Santa Igreja Apostólica a respeito do perdão, que nós devemos perdoar o nosso próximo, o nosso irmão, perdoar aqueles que têm nos ofendido. Irmãos, e da mesma forma, existem aqueles que às vezes se deparam com situações na sua vida, às vezes pessoas que o maltratam ou faz algo que o aborrece, e essa pessoa então, aquele aluno que é prestativo, aquele aluno que sabe ouvir, sabe reter consigo os ensinamentos, então prontamente ele perdoa aquela mágoa, perdoa aquele seu irmão e dá então por acabado. Em contrapartida, aquele que não sabe guardar consigo, não sabe reter, não sabe valorizar, então muito sofre porque aqueles que não sabem perdoar sofrem consigo, porque a falta do perdão, irmãos, o rancor, às vezes a mágoa, corrói a alma, corrói o espírito e às vezes, em muitos casos, prejudica até o corpo físico.
Então observe, irmãos, que nós precisamos estarmos atentos e ouvir com atenção as lições, reter com o nosso coração as lições, os ensinamentos que nós temos aprendido da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Porque, irmãos, não tenham dúvida, uma hora ou outra nós seremos testados, nós seremos provados. Irmãos, e também não é só através destas virtudes que eu acabei de citar, do perdão, ou às vezes do amor ao próximo, mas também, irmãos, nós muito temos ouvido falar, temos aprendido nesta Santa Igreja Apostólica, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, a respeito da nossa fé, a respeito da coragem que nós precisamos ter para enfrentarmos as lutas, para enfrentarmos os perigos, para enfrentarmos aquilo que o mundo, irmãos, põe no nosso caminho contra nós para nos derrubar. Irmãos, e isto é o mais crítico, porque existem aqueles que vivem tanto tempo na igreja, às vezes anos, às vezes 10, 20, 30 anos, irmãos, e ouve as mensagens, porém não guarda consigo, não coloca em prática, não procura reter no seu espírito aqueles ensinamentos. Irmãos, e a hora que depara com as lutas, a hora que depara com os problemas, com os dissabores deste mundo, então a pessoa não consegue vencer e é derrotada. E às vezes até culpa Deus, culpa a Santa Vó Rosa, culpa o Santo Irmão Aldo, a igreja. Irmãos, mas por quê? Porque a pessoa não soube valorizar, a pessoa não soube, vamos dizer assim, praticar aquilo que tem aprendido, os ensinamentos, as lições do reino dos céus. Então, irmãos, nós precisamos constantemente guardar no nosso espírito esses ensinos, as lições da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, irmãos, e de quando em quando, ou podemos dizer diariamente, nós precisamos exercitar isso na nossa vida. Irmãos, então não vamos esperar que as lutas venham, não vamos esperar, irmãos, que alguém nos procure para requerer de nós uma ajuda ou um benefício. Vamos ir em busca disso, vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, irmãos, e fazendo assim, com certeza nós teremos muito mais facilidade de vencermos aqui na face da terra, vencermos as lutas, vencermos o pecado, vencermos, irmãos, a falta de fé, vencermos o desânimo e o que é de melhor, quando for o dia do grande juízo do nosso Deus, que será aplicado, isso sem dúvida, sobre todos nós, uns antes, outros depois. Então, irmãos, naquele grande dia, nós então estaremos com as nossas lições, vamos dizer assim, em dia. E quando Deus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo aplicar a prova final, aí sim, irmãos, então nós estaremos aptos a ingressarmos na região celestial e desfrutarmos com Deus, com seus santos, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, aquilo que eles têm preparado para cada um de nós, por termos sido aqui na face da terra um aluno prestativo, atencioso e que soube valorizar os ensinos, as lições do nosso Deus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, guarde consigo esta reflexão, esta palavra, e procure então ser atento a tudo aquilo que a sua pessoa aprende, porque, como eu acabei de dizer, mais cedo ou mais tarde, irmãos, nós precisaremos desses ensinamentos. Então, mais cedo ou mais tarde, nós seremos testados. E feliz, bem-aventurado aqueles que sabem guardar consigo, sabem zelar daquilo que tem ouvido, daquilo que tem aprendido. Portanto, irmãos, eu deixo aí hoje esta pequena reflexão ao vosso coração e que cada um faça então um bom proveito destas palavras, desta reflexão. Agradeço a sua atenção, agradeço também a sua agradável companhia a mais este momento de reflexão e fé, e faço o voto de que a bênção e a graça de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, também da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo esteja na companhia de cada um dos irmãos, lhes ajudando, lhes dando força, sabedoria, entendimento, para irem vencendo as lutas, vencendo
as dificuldades e serem sempre aprovados naquilo que Deus tem feito na sua vida. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, fique na paz e que a bênção e a graça da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, recaia sobre todos.